Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor Deus, só Tu, Senhor, é quem pode nos fortalecer em meio a toda a situação que está ocorrendo nesse mundo, Pai. Por isso, Pai, eu oro a Ti e te peço, não só por mim, mas por todos os meus irmãos, para que nos fortaleça, para que nos faça permanecer, Senhor, fiel a continuar, Senhor, em Teus braços. Nos fortaleça, nos ensina com a Tua palavra, para que a gente, Senhor, não decaia, mas que a gente permaneça firme. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. 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 Muito bem. Vamos dando continuidade ao nosso estudo sobre o capítulo 11 do livro de Daniel. Nós agora chegamos no versículo 30 e, quem lembra? 36, foi? 36? É isso? Nós ficamos no versículo 36, eu acredito que foi Você 36. ia começar o 37, eu acho. 37, é isso? Muito bem. Nós já vimos que houve uma transição entre o rei do norte original e agora o rei do norte é o chifre pequeno, é o papado. Nós vimos que dos versos 30 a 35, nós vimos essa ascensão do poder papal. Dos versos 36 a 39, nós vimos uma repetição dos principais pontos relacionados a essa atuação do poder do chifre pequeno. Agora nós estamos chegando nos momentos decisivos. Ele já se exaltou. Nós vimos até sobre o rei lá, o Henrique IV, não foi isso? Da Alemanha, que ficou descalço na neve, lá em 1077, suplicando para que a sua excomunhão fosse cancelada, fosse rescindida. Então, isso aqui nos mostra o poder, quando o chifre pequeno estava no seu auge, vamos dizer assim. Então, nós chegamos no versículo 37. O versículo 37 é bastante interessante, porque ele tem a seguinte redação. E não terá, versículo 37, não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. É a mesma coisa do verso 36. Quando ele se engrandece contra todo Deus, ele faz novamente aqui uma menção e adiciona aqui o dado adicional que ele não teria respeito, não deveria considerar o Deus de seus pais, não deveria considerar o desejo mulheres, nem considerar qualquer. Aqui, mais uma vez, é o papado, o rei do norte. Ele não consideraria o Deus de seus pais. No caso aqui, refere-se ao Criador do universo. Por quê? Porque o rei do norte ele é composto por pessoas que, na verdade, adoram deuses pagãos. Mesmo afirmando ser, eles consideram o Deus da criação. A igreja primitiva adora o Altíssimo, mas o papado mistura essa adoração com o paganismo e desconsidera o Criador. Quando diz que desejo de mulheres, nós vemos aqui uma identificação de umas características fundamentais dentro do Rei do Norte, do papado, que é a doutrina, dos prelados católicos do celibato. O celibato. É esse o sentido aqui. Os sacerdotes, eles desrespeitam abertamente a palavra que diz que todos os bispos, ou aqueles que se arvoram na autoridade eclesiástica, eles precisam ser marido de uma só esposa. 1 Timóteo 3:2. Mas lá é o contrário. É por isso que aqui a revelação tremenda que é dada a Daniel é que eles iriam ser contra o desejo de mulheres, essa questão do celibato. E, ao mesmo tempo, também cumpre a profecia lá também de 1 Timóteo 4:3, quando diz que haveriam pessoas nos últimos tempos que iriam proibir o casamento. Você pode ver na sua Bíblia, 1 Timóteo 4:3. Então, a igreja romana também é conhecida, em consequência destes eventos aqui, nós temos que há uma série de escândalos envolvendo pedofilia e homossexualidade. Isso aí você pode ver nos diários da internet, nas capas de revista, isso aí, quantos e quantos escândalos não estão relacionados a isso. Cumprimento exato da profecia. Também diz que não consideraria nenhum Deus. Por quê? Porque eles próprios, no seu sistema de culto paganizado, se colocam acima do Deus da criação, negam os outros deuses pagãos. Ultimamente o Papa Francisco tem falado na Pachamama, eu acho que é isso, que é a Gaia, na verdade, que é a Gaia, a deusa esotérica que simboliza a terra, o meio ambiente. E é basicamente uma jogada isso aí. Apenas isso.
mas não consideram nenhum Deus. Esse é o sentido, porque se exalta acima de qualquer Deus, se amplia acima de tudo. Um exemplo disso aqui. Por exemplo, quando se declara que é um Deus, né, uma das doutrinas lá que existem é a chamada doutrina da transubstanciação. O que é que significa a doutrina da transubstanciação? A doutrina da transubstanciação diz assim: eles têm poder sobre até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, porque eles ampliam a si mesmos acima de tudo, e eles dizem, né, que lá no momento lá da hóstia, ali realmente é corpo e sangue de Cristo, quando na verdade nós sabemos que ali são simplesmente emblemas. A doutrina da transubstanciação diz que não é um emblema. Então você vai ver, né, algo que não bate com as escrituras. Também nós vemos a questão da mudança da lei, do Criador, nós vemos da mudança de formar o próprio Criador, um triteísmo no Criador, levando para o paganismo, para a adoração a falsos deuses. Daniel 11:38 fala que honraria o Deus das forças. Verso 38. Honraria o Deus das forças ou o Deus das fortalezas, um Deus que seus pais não conhecem. Honraria com ouro, prata, pedras preciosas. Quem é esse aqui? Mais uma vez, é o rei do norte. Ele honraria o Deus das forças. Mesmo ele alegando ser uma igreja cristã, ele homenageia a adoração que vem dali, é apenas de boca, como está lá no Evangelho de Mateus. Honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, é isso aqui o que nós vemos em Romanos 1:18. É uma adoração cheia de erros, porque essa adoração não vai para o Criador. Ele não aceita. É um abraço ao pecado. Então, existe uma série de coisas aqui que relacionam a questão do Deus das forças. Isso tem a ver também com o militarismo. Porque o chifre pequeno, ele sempre vem influenciando as nações e se utilizando dos seus exércitos, até o dia de hoje, e mais ainda agora nos últimos dias. Isso também tem a ver com as forças da nova era. As forças da nova era que o papado abraça também na sua mensagem ecumênica. Exemplo, nós acabamos de falar, a deusa Gaia. Outro ponto também agora, que é o mais interessante com relação a esse Deus das forças, o Deus das fortalezas, que ele honra, são as entidades intraterrenas que existem hoje na Terra, sempre existiram, desde a queda de Lúcifer. O Deus das fortalezas são seres intraterrenos, aqueles que podem estar lá na Antártida, aqueles que podem estar no interior da Terra, as entidades espirituais, aqueles lá que o demônio, quando foi expulso lá do Gadareno, disse, não nos mande para o abismo. Eles estão presos lá, tudo bem, estão presos. Mas existem outras entidades também que são no mundo abaixo. São esses seres espirituais que, na verdade, dominam o chifre pequeno. E são a eles, como deuses das fortalezas subterrâneas inferiores, que eles adoram. Então, esse Deus das forças não é o Altíssimo. Então, os tradutores pegaram lá o nome, né, a referência ao Elohim, mas esse Deus das forças nós sabemos que não é. Então, ele honra esse Deus das forças, e seus pais nunca conheceram. A igreja primitiva jamais teve sequer ciência desse tipo de adoração, nem esse tipo de serviço. E aqui fala, e um Deus, mais uma vez, o Deus das forças, né, é esse Deus que ele usa, que é usado, aliás, por ele. Então, nós já vimos, seus pais não conheciam, não eram conhecidos pelos cristãos do passado. Também honrará com ouro e prata e pedras preciosas e coisas agradáveis. Então, tudo isso aqui, né, são dedicados a esses deuses pagãos, porque quando isso aqui é utilizado para se criar uma doutrina, uma forma de prender a humanidade no comércio que está lá em Apocalipse 18, então nós percebemos que isso é uma forma de adoração. Da mesma forma, né, que Paulo fala lá em 2 Coríntios 11. E o verso 39 fala, ele vai se fazer cada vez mais forte com um Deus estranho. O que é o Deus estranho aqui? Que ele vai reconhecer e aumentar com glória. Ora, eu não sei se vocês já viram um comercial do I Pity Goat 3. O que é o I Pity Goat 3? É uma animação que fala sobre a cabra. Então, essa animação do I Pity Goat, ela tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira. Você pega a terceira agora.
A animação, ela é terrível, ela é um prenúncio descarado sobre o que vai acontecer nessa religião agora, da nova era, chamada Crislã. Então você pega lá, dá uma lida lá, e você vai ver que o grande objetivo deles é tirarem a referência ao Senhor Jesus como Messias e colocar outro ser, outra entidade com o apoio do Rei do Norte, do homem do pecado. Você vai ver isso lá. Então, referências históricas, a própria escritura vai ser colocada em xeque. Irão aparecer supostas referências históricas que vão fazer do Senhor Jesus simplesmente, quem sabe, no máximo, um homem que surgiu na história, mas que não tem nada de Salvador, não tem nada de Filho de Deus. Porque a salvação vai acontecer algo extraordinário, ela vai ser apresentada para as pessoas agora nos últimos dias como algo que você precisa se conectar através de algo que possa fazer, e não ao Criador. Nós vimos um pouco disso quando nós falamos sobre aquela batalha do Armagedon, não foi mesmo? Que vai ser um dos argumentos utilizados. Então, quando diz aqui no verso 39, nós estamos dando só uma pincelada nisso aqui, não vamos entrar nisso aqui não. Com o auxílio de um Deus estranho. Esse Deus estranho é o Deus da nova era, não é o tal do Maitreya, não. O Maitreya é uma fichinha que vai vir para enganar. Mas o estabelecimento do novo Deus do Crislã é esse aqui que vai agir agora contra as poderosas fortalezas. As fortalezas aqui não são as fortalezas do verso 38. Você aqui na linguagem hebraica, quando eles iam falar alguma coisa, você tinha, né, uma linguagem, às vezes, sintética, às vezes você tinha uma antítese, e você vai ver aqui do verso 38 para o verso 39, mais ou menos uma antítese aqui. Você vê que fala do Deus das forças, e depois você fala aqui que ele vai agir contra as poderosas fortalezas, mas com um Deus estranho, contra essas fortalezas. No verso 38, ele honra o Deus das forças, Deus das fortalezas. E aqui a palavra, deixa eu pegar essa palavra aqui, o verso 30. A palavra que está aqui para fortalezas, ela significa lugar de segurança, né? Lugar de segurança, um abrigo. A palavra que está aqui, né? Está aqui só poderosas, do verso 39. E você vai ver também aqui a palavra fortalezas. Só que aqui, veja só, a diferença que nós temos aqui no hebraico. Você tem no verso 38, diz que ele vai honrar, é o kabed, vai glorificar o Elohim, né, o Deus falso, né? A mesma palavra que Elohim, Elohá é utilizada para o Deus falso das fortalezas, da Maios, ou Yus, quer dizer, aqui o sentido é um local de proteção, refúgio, algo realmente relativo ao terreno. Quando você vai para o verso 39, diz aqui que ele vai agir agora com esse Deus estranho que ele honrou. Deus estranho, as fortalezas do verso 38 que ele honrou, ele vai agir agora através desse Deus estranho contra as poderosas fortalezas. Primeiro ele honra esse Deus das fortalezas intraterreno, depois ele, com a ajuda desse Deus estranho das fortalezas intraterreno, ele vai se levantar contra as poderosas fortalezas. Você vai ver que aqui a diferença de sentido é grande. Você vai ver aqui poderosas, as poderosas fortalezas, é isso? E aqui, ó, poderosas fortalezas. O sentido aqui não é o outro sentido lá, de lugar seguro, do verso 38, de abrigo, não. O sentido aqui do verso 39 é fortificação, cidade fortificada. Ele vai agir contra a cidade fortificada. E aí, eu me lembro que lá em Apocalipse capítulo 11, quando fala lá das medidas da Nova Jerusalém, os 144 mil, lá no livro do Apocalipse, eles também são representados pela própria Nova Jerusalém. Então ele vai atacar aqui os santos do Altíssimo. Ele vai atacar aqui os servos, aqueles selados lá do Apocalipse. É contra eles que ele vai se dirigir, vai fazer o seu ataque através desse Deus aqui das forças, lá do versículo 39. E diz aqui, e aos que o reconhecerem. Haverá aqui um processo de decisão no verso 39. As pessoas serão chamadas a decidir, aceitar ou não. Então você está vendo aqui uma nítida manifestação, né, do anticristo.
do anticristo aqui, já sendo preparado aqui no versículo 39. Ele multiplica a honra, faz reinar sobre muitos e reparte a terra por prêmio. Tudo bem. Até aqui, nós não temos o tempo do fim inaugurado ainda. Mas você pode pegar esse verso aqui com certeza e ver o que ele está planejando agora. Assim como nós vimos que Roma planejava enganar as nações pequenas que entravam ali em contato com ela e depois absorvê-las. Quando nós chegamos, então, no verso 40, nós chegamos nos nossos dias. Verso 40 diz, no tempo do fim. Quando nós estudamos Apocalipse, nós vimos lá em Apocalipse capítulo 13, não é isso? Apocalipse capítulo 13, vamos lá novamente. Nós vimos em Apocalipse capítulo 13 o surgimento lá da besta que surgiu do mar e da besta que surgiu da terra. Nós vimos lá, quando nós estudamos Apocalipse 13, que o verso 3 nos apresenta a ferida mortal. Uma das cabeças da besta ela é golpeada de morte. Nós vemos que nesse verso 3 aqui nós temos 3 linhas de tempo. Na verdade, temos 3 linhas de tempo. Nós temos a ferida mortal de uma das cabeças da besta. Nós comprovamos, juntos, estudando a palavra em Daniel, que a cabeça significa realmente uma liderança aqui política, no caso aqui, uma liderança espiritual religiosa com cunho político, aqui em Apocalipse 13. Então, uma das suas cabeças foi ferida de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Nós temos 3 linhas de tempo. A cabeça sendo ferida de morte, nós vimos aqui que os eventos, eles vão nos levar para 1798, o general Berthier, Napoleão Bonaparte entrando lá e no Vaticano prendendo o Papa. É a ferida mortal. Aqui depois continua, mas essa ferida mortal foi curada. Veja, isso aqui está em algum ponto nos nossos dias a partir de 1929. Todo o processo que se desenvolve hoje vai levar para isso em algum momento aí na frente. E depois a terceira linha temporal é que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, pelo verso 3, nós vemos que o momento em que há ferida de morte inaugura o tempo do fim. É ali em 1798. Quando nós voltamos para Daniel novamente, Daniel capítulo 11, o que é que nós encontramos aqui? Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, nós vimos todos esses eventos, nós vamos recapitular eles um pouquinho, daqui a pouco. Mas quando nós chegamos aqui nesse versículo 40, nós inauguramos agora no tempo do fim. Diz, no tempo do fim. Ou seja, todos os eventos aqui, verso 39, é a sagacidade de Roma, começa a se desenhar, verso 38, verso 39. Mas quando você chega aqui no verso 40, ele vai voltar para uma linha temporal em que o rei do sul surge outra vez. O rei do sul agora é proeminente. Até os versos 38 e 39, ele está falando de peripécias malignas que o rei do norte ele vai fazer. Nós já vimos aqui verso 39, ele não tem, são linhas, né, que vão nos mostrar as características dele. Ele não tem respeito ao desejo das mulheres. Nós vimos por quê. Ele fará segundo a sua vontade. Muitos vão cair para serem provados, purificados, embranquecidos. Isso volta a acontecer novamente. Aqui são profecias dúplices, de dupla significação, de duplo significado. Então você vai levá-las aqui naturalmente para Apocalipse 13 lá, para o período de perseguição, de provação. Mas quando chega no verso 40, ele vai dizer, no tempo do fim. Como nós vimos o início do tempo do fim, lá em Apocalipse, está relacionado à cura da ferida mortal, não é isso? A cura da ferida mortal. Então nós vemos que em algum momento aqui, a partir de 1798, nesse processo ali da ferida mortal para cá, haverá um novo embate entre o rei do sul contra o rei do norte. E aqui no verso 40 nos dá um dado interessantíssimo. Quem que vai começar essa luta? Quem vai dar o primeiro tiro, vamos dizer assim? Quem vai dar o primeiro passo? O rei do sul. Aqui diz, o rei do sul lutará com ele, com o rei do norte. E o rei do norte vai arremeter contra ele. Ou seja, o rei do sul toma a iniciativa e recebe, vamos dizer assim, uma invasão muito mais poderosa do rei do norte contra ele. E agora os versículos 41, 42, 43 até 45 vai nos apresentar todo o pano de fundo para que realmente aconteça uma grande angústia no capítulo 12, verso 1 de Daniel. Olha como interessante isso aqui. Os versículos que nós estamos vendo, esses versículos aqui, a partir do verso 40 até o versículo 45, eles nos apresentam tudo o que vai acontecer para que em Daniel 12, verso 1, haja um grande tempo de angústia. Tanto que nós vamos ver aqui que Daniel 12, 1 diz que neste tempo,
A pergunta é, em que tempo? Essa pergunta nós vamos fazer ela várias vezes, quando nós entrarmos em Daniel 12. Em que tempo, então? Diz nesse tempo. Que tempo? No tempo em que o rei do sul lutar contra o rei do norte. É isso que está dizendo aqui a palavra. Nesse tempo que todos esses eventos começam a se desenrolar, aqui do versículo 40 até o versículo 45, se levanta Miguel, o grande príncipe. Se levanta Miguel, o grande príncipe. A pergunta, o que é o levantar de Miguel? A gente vai ver isso no capítulo 12. Mas nós precisamos entender, nós vamos, como nós estamos aqui, vendo agora, a partir do verso 40, eventos que ainda não ocorreram, nós vamos poder simplesmente pegar aqui desses eventos uma série de indícios do que realmente irá acontecer a partir do verso 40, nessa batalha final escatológica entre o rei do sul e o rei do norte. Então, nós teremos os indícios aqui, a partir do verso 40. Mas, antes disso, nós vamos fazer um resumo aqui interessante, depois eu vou colocar lá no grupo. Esse resumo tem alguns mapas aqui, tem algumas coisas aqui. Mas vejam lá. Daniel 11, 1 a 2, 4 reis depois de Ciro. Quem foram os 4 reis? Cambises, filho de Ciro, o tal do Esmerdes, né, que foi um impostor que governou 7 meses, o Dario I, e o Ciro, né, fizeram decretos para reconstruir o templo, e depois o Xerxes, que é o Assuero, ou Artaxerxes, que foi o esposo de Esther. Não é isso? Foi o esposo de Esther. Interessante que foi o filho de Xerxes, que é o Artaxerxes, aliás, isso. Ele quem emitiu o terceiro e último decreto, lá de 457, para restaurar e reconstruir Jerusalém. Então ele tinha um pouco de sangue judeu, porque ele era filho de Esther. Então, Daniel 11, 3 e 4, nós vamos ver quem é Alexandre o Grande. Recapitulando. E os seus 4 generais, Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Daniel 11, 5 a 13. Daniel capítulo 11, versos 5 ao 13, nós vamos ter os Ptolomeus, que é o rei do sul, que é lá o Egito. Então, quem é o rei do sul? O rei do sul sempre vai ser Egito. E guardem isso na mente. Rei do sul, Egito. Qual é a nota tônica do Egito nas escrituras? O que o Egito representa nas escrituras? Nós já falamos isso aqui uma vez, mas vamos voltar novamente. Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5. A nota tônica do Egito, que vai caracterizar o Egito, principalmente agora, nesses eventos relacionados à última batalha, a batalha final entre o rei do norte e o rei do sul, a nota tônica do Egito, que vai nos identificar realmente quem é o rei do sul agora nos últimos dias, são essas palavras que são ditas aqui pelo faraó. Depois foram Moisés e Arão, Êxodo 5:1, e disseram a faraó, assim diz aquele que existe, assim diz, eu sou o que serei. É o nome do Altíssimo. Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó. Quem é? Quem é? Quem é o Senhor? Quem é aquele que existe? Quem é o eu sou o que serei? Quem é isso aí? Para que eu lhe ouça, eu a voz, e deixe ir Israel. E nem vou deixar ir a Israel. Essa é a nota tônica do Egito. O Egito simboliza o paganismo. O paganismo, a incredulidade, o ateísmo em si. Não somente o ateísmo assim daquela pessoa que diz, isso aí não está correto, dizer, o ateísmo é o Egito. Não, porque a pessoa ela pode muito bem ser um ateu e não crer em nada. Não crer absolutamente em nada. Mas o que significa que o Egito não é simplesmente o ateísmo. O que o Egito significa é uma adoração a falsos deuses, a qualquer outro deus que não seja o Altíssimo. E essa atitude de rebelião contra a palavra, contra a mensagem, contra aquilo que Deus determina. Não apenas ficar passivo. Tem pessoas que dizem assim, eu não ligo para Deus, estou no meu lugar aqui, tá bom, tudo bem, não diz respeito. Mas o Egito não, o Egito tem uma atitude de agressividade, de rebelião e de atentar, de fazer a face de ferro contra as palavras do Senhor, do Criador. Então, para que nós possamos entender aqui, na parte agora que muda, nós vamos ver que aquelas nações que hoje, nos nossos dias, constituem o rei do sul, são filhos de Ismael. Até o Isaac Newton, ele já falava nisso. O Isaac Newton lá, das leis de Newton, ele escreveu sobre Daniel. E ele falava, né, dizia lá, mesmo vagamente, que o rei do sul, agora, para os últimos dias, são a descendência de Ismael. E aí você vai ver
Quem que é a descendência de Ismael crê, que os povos árabes. Então, Egito, sul, os Ptolomeus contra o reino dos Seleucidas. Norte, que era quem? Babilônia e Síria. Veja, o rei do norte sempre está ligado à Babilônia. Quando você vai para o Apocalipse, você fala de Babilônia. Roma também era lá ao norte, da região lá da Babilônia, da Síria. Então, dos versos 5 ao 13, os Ptolomeus possuíram a Palestina, naquele primeiro período ali, contra os Seleucidas. E aí você vai ver a descrição dessas brigas que nós vimos esses dias, né? Fulano quis casar com Berenice, a Berenice lá disse, matou, e aquela coisa toda, né? Nós vimos isso. Então, esses reinos tiveram nessas batalhas durante esse tempo todo. Rei do Sul, Ptolomeus, aí tem o Ptolomeu Sóter, Ptolomeu Filadelfo, Ptolomeu Euquetes, Ptolomeu Epifânio, que foi o quarto, Ptolomeu Epifânio de novo, o 5, Ptolomeu Eupator, Ptolomeu Filométer, e pronto, até chegar na Cleópatra lá. Reis do Norte, que eram os Seleucidas, Seleuco Nicator, Antíoco I, o Sóter, Antíoco Teos, Seleuco II, Seleuco III, Antíoco III o Grande, Seleuco IV, Antíoco Epifânio, que é o que o pessoal tem um amor tremendo por ele, para fazer dele o anticristo, fazer ele um chifre pequeno, Antíoco Eupator. Tudo bem. Versos 11, aliás, versos 14 ao verso 20, nós vimos que surge, então, o Império Romano. Nos versos 14 ao verso 20, nós temos o Império Romano. Roma agora se torna o rei do norte. Roma domina os Seleucidas e entra na Palestina, a terra gloriosa aqui. Lá em 63 nós vimos isso, não foi? Toma Jerusalém, fica lá na terra gloriosa. Aí o Júlio César vai lá para o Egito, tem a relação dele com a Cleópatra, lá no verso 17. Tudo isso nós vimos. Então, verso 20 é um dos versos que mais identificam Roma. Por quê? Porque mostra lá o arrecadador de impostos. Quem era? O César Augusto, né? Arrecadador de impostos. Chegando no verso 21, nós vemos que existe aqui relatada a morte do príncipe da aliança. Príncipe da aliança, o Messias. Então, versos 22 a 30 vai mostrar Roma corrompendo a palavra, a igreja primitiva, usando de engano, se tornando forte. Então, tudo isso aqui vai dar destaque a isso, né? O conserto ali, o engano, o governo romano, Constantino, tudo isso nós vimos. Verso 31 ao verso 39 é o período agora de 538 a 1798, que é o mesmo período de Apocalipse 12, os 1260 anos de supremacia. Então, você fazendo a ligação do verso 31 ao 39 de Daniel 11, com Apocalipse 12, aquilo lá que o dragão irou-se contra a mulher, e a mulher fugiu para o deserto, aquilo tudo ali, é o mesmo período aqui. Daniel está falando da mesma coisa. É o 538, o ano 538, a 1798, 1260, a comparação 8, por exemplo. Compara Daniel 11 com Daniel 8. Você vai ver que Daniel 11, lá no verso 31, aí da sua Bíblia, diz que o homem viu, ele vai tirar o diário. Está no verso 31, não é isso? Ele vai tirar o diário. O 8 fala do chifre pequeno. Lá em Daniel 8, no 11, diz que o chifre pequeno tira o diário. Olha como vai ficando fácil da gente identificar agora quem é essa. Vai para Daniel 11, vai ver no verso 31 que o profana o santuário. Aí você vai para Daniel 8, volta para Daniel 8, você vê que o chifre pequeno lança o santuário por terra. Olha só. Vamos mudar para ficar mais fácil, né? Vamos começar de Daniel 8. Vai para Daniel 8, continue em Daniel 8, você vê no verso 12 que o chifre pequeno lança a verdade por terra. Daniel 8, 12. Daniel 11, que o homem viu lá, ele usa de engano. Se ele usa de engano, ele não fala a verdade. Não é isso? Verso 23. Daniel 8, de novo, verso 12. O que ele faz, ele prospera. Quem? O chifre pequeno, lá de Daniel 8, no verso 12. Você vai lá para Daniel 11, o homem viu, na verdade é o homem da iniquidade, lembrar disso, o homem da iniquidade, ele é próspero também, do mesmo jeito que o chifre pequeno é próspero, lá no verso 12 de Daniel 8. Olha que interessante. Aí eu vou para Daniel 8 novamente, Daniel 8, versículo 13, fala lá da transgressão assoladora. Aí eu vou para Daniel 11, no verso 31, Daniel 11 também fala da abominação desoladora. Eu volto para Daniel 8, lá no verso, fala do tempo determinado do fim, Daniel 8, 19. Eu vou para Daniel
no verso 35, fala do tempo determinado do fim também. Volto para Daniel 8, no verso 24, fala que isso não é pela sua própria força. Verso 24. E eu vou para Daniel 11, no verso 23, diz que ele é forte com pouca gente. Eu vou para Daniel 8, verso 24. Olha, se a gente for continuar aqui, é a mesma coisa. Vai faltar mais uns. Ele vai se engrandecer, ele se engrandece no capítulo 8, se engrandece no capítulo 11, ele perverte com lisonja no capítulo 11, ele engana no capítulo 8, é a mesma coisa. No capítulo 8, ele se engrandece contra o príncipe dos príncipes, no capítulo 11 é contra o Deus dos deuses, e finalizando, no capítulo 11 ele chega no verso 45, capítulo 11, 45, ele chega ao seu fim. E no capítulo 8, sem mãos humanas, pergunta, quem é o homem vil de Daniel capítulo 11? É o chifre pequeno, é o homem da iniquidade. Então, a partir de 1798, lá na Revolução Francesa, o que acontece? Há uma mudança, nós já vimos essa mudança que veio, né? Agora há um estabelecimento aqui de um novo fantoche, uma nova testa de ferro para o Rei do Norte. E aqui nós temos agora os Estados Unidos. Assim como eles usaram o exército do Clovis, lá o rei dos francos, lá em 1538, agora nós temos os Estados Unidos aqui. Eles vencem a Segunda Guerra Mundial, vencem a Rússia em 91, invadem o Iraque, invadem o Afeganistão, controla a Líbia. Olha só, existe alguma coisa aqui? Você vê as ações do Rei do Norte, não é isso? No quintal do Rei do Sul. E aí, como a gente falou, o Rei do Sul, o Isaac Newton disse que são os filhos de Ismael, são os árabes. Aí você vê que uma bomba explode lá no 11 de setembro. Quem é que coloca a culpa? Diz que quem foi? Terroristas árabes, terroristas islâmicos. Ameaça, né? Agora tá tendo agente do coronavírus, tal, vírus. Então, você vê, não tem atentado mais, né? Acabou o atentado terrorista agora, parece que não existe mais essa coisa. Mas isso aí vai voltar. Existe essa parte da agenda que tem de ser cumprida e depois volta para outra lá. E vai avançar. Então, o que é que nós vemos aqui? Quando nós vamos, né, avançando no estudo da palavra, nós já vimos, né, que não tem nada de Antíoco Epifânio para ser esse chifre aqui, esse homem vil. Então, a maior parte de 11 já se cumpriu. Verso 4 a 45. Muito acontecer do verso 40. Tem muita coisa para acontecer do verso 40 do Rei do Sul. Um ataque. E ouvimos geralmente, quando se fala de terroristas, houve um ataque norte. O Rei do Sul irá atacar o Rei do Norte. Que coisa. E aí, então o Rei do Norte vem contra ele, como um redentor. Eu estava falando, que coisa, né? Picotando de novo. Mas ok. A gente estava conversando, eu e o João Gordo, sobre a questão da notícia. Estão havendo bastante revelações, entre aspas, né? Vindas de Deus, entre aspas também, com relação aos Estados Unidos. E muitas profecias têm sido dadas, recados, né, para o pessoal evangélico pentecostal nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tem sido através, né, de revelações marianas também. E o que acontece? Em todas elas, eles colocam os Estados Unidos como sendo uma nação que é Babilônia. Então, a interpretação já fere, já vai colidir de frente com o que está na palavra, porque coloca os Estados Unidos como sendo Babilônia, a grande Babilônia, e Babilônia vai ter de cair. Então, o que é que eles falam? Em muitos desses sonhos, eles falam revelações, que os Estados Unidos vão ser atingidos por um ataque nuclear, eles chamam de evento de lançamento, de pontapé inicial. Isso vai ser na cidade de Nova York. Isso vai ser especificamente, dizem, na Trump Tower, uma bomba nuclear tática ali, vai ser jogada ali e vai destruir basicamente a ilha de Manhattan. E também falam que vai haver um ataque, né, a dois porta-aviões americanos, o USS Ronald Reagan e o outro, o USS, eu acho que é o Abraham Lincoln. E a partir disso, os Estados Unidos, ele vai ser tipo como levado a entrar numa guerra, só que ele não vai ter como entrar numa guerra, porque os Estados Unidos também vai sofrer bastante tsunami, entrar em erupção alguma coisa, vai haver um grande, aí você tem lá,
Você tem o Yellowstone ali também, que a qualquer momento pode entrar em erupção. Havendo um evento como esse, o que é que acontece? Os Estados Unidos, um evento grande como esse, ele não vai ter, vamos dizer assim, oportunidade de estar pensando sequer em defender alguma coisa, porque ele vai estar totalmente, vamos dizer assim, quebrado as pernas dele para socorrer o próprio povo dele. Então, as várias visões que tem dizem que a China e que a Rússia irão se aproveitar deste momento e vão invadir lá a América, vão invadir os Estados Unidos. Tudo bem? E aí você começa a ver as profecias aqui de Daniel, você vai ver o seguinte, que diz, no tempo do fim, o rei do sul atacará. E veja, isso aqui em outro momento. Nas profecias, no novaerismo, vamos dizer, também fala o seguinte, quando em 1700, encontro com os capetas dele, eles começaram a pensar o seguinte, precisamos reconstruir, reacender uma nova, porque a Atlântida foi destruída nas águas, foi afundada no mar na época do dilúvio. Atlântida, Lemúria, todo aquele mundo antediluviano. Então, antes deles inaugurarem a nova ordem mundial, a nova era, essa coisa toda, os 10 reinos que o Apocalipse fala, eles precisavam levantar um país para que fosse a sua nova Atlântida. Olha só como eu penso. Eles tinham de levantar esse país, fazer esse país grande, depois eles mesmos tinham de trabalhar, fundar esse e depois esse país na nova ordem ressurgir. Nós estamos nos eventos que estão programados para acontecerem. Então eles pensam em fazer para os Estados Unidos, isso a profecia já fala lá em Apocalipse, a besta que surge da terra, mas chega um momento que eles têm de ir aos Estados Unidos, e permitir que aconteçam atentados terroristas, os Estados Unidos caiam, os Estados Unidos, quer não, ainda vinha sendo como o último bastião da democracia, ou liberdade, mas agora não mais, está cada vez mais se enfraquecendo. Há um grande evento que disfarça todas as que o país tem, as defesas, ele é um alvo vulnerável. E você não sabe há quantos anos que esse tipo de profecia, aparentemente vinda do Senhor, vem sendo dada a pessoas nos Estados Unidos. E tem se intensificado muito agora, muito mesmo agora, 18 para cá. Muito mesmo. Então, tem sido sobre muitas coisas criadas. Nas profecias de Maria, bem, a gente pode dizer, Maria tem anunciado que uma coisa está para acontecer, Maria, entre aspas. E está falando que vai acontecer o evento, que estejam prontos, e reze o texto e tal, e aquela coisa toda, e pega uma água benta e tal. A gente sabe o que está. Mas veja, está anunciando eventos. Então eu não posso dizer que esses eventos não vão acontecer. São eventos proféticos. Mas todas estas coisas, dependendo de quem está falando, dependendo de quem está por trás, elas vão ser utilizadas para enganar as pessoas, se a pessoa não estiver fundamentada num claro assim diz o Senhor. Vocês estão entendendo isso aqui, a importância disso, o quanto que isso é sério, o quanto que isso é grande, é tenebroso? Estes são os dias que nós estamos nos aproximando agora. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão pensando somente no candidato dela, estão pensando na urna eletrônica, estão pensando nisso, pensando que alguém vai salvar, que vai mudar, que vai voltar ao normal. Não vai. Esta é a verdade nua e crua. Por que cortaram o Batista? Porque ele falava a verdade. Por que perseguiram Cristo e não aceitaram ele? Porque falava a verdade. As pessoas estão dispostas hoje a ouvir calmamente, claramente, aquilo que lhes agrada. Quando vê uma coisa que não agrada, as pessoas, na maioria, não querem ouvir. Mas é isso que vai acontecer. Então, se fala de uma grande fome, vai vir a fome, vai acontecer um grande apagão mundial. Então, tudo isso vai desestabilizar a humanidade. A humanidade vai mergulhar nisso. Então, essas coisas são eventos que nos levam para isso aqui que Daniel 11 está falando. Daniel aqui já fala dessa batalha do rei do sul contra o rei do norte. Por exemplo, ele fala também, tem outra coisa, a gente pode voltar nesse assunto aqui outro dia. Os muçulmanos, eles vão invadir a Itália. Eles invadem a China, o objetivo da China, invade os Estados Unidos, mas vai invadir a Europa também. Você tem várias profecias, entre aspas, aí, Edgar Cayce, não sei se alguém já ouviu falar em Edgar Cayce, mas Edgar Cayce fala sobre isso, é o chamado profeta adormecido, é um argentino. Não estou querendo dizer, pessoal, que a gente tem de crer nisso, que isso aí é de Deus. Não, mas, o diabo trabalha em cima do Apocalipse.
Apocalipse está dizendo? Tudo o diabo trabalha em cima do Apocalipse. O Apocalipse são as colunas, os pontos que Deus determinou e diz, olha, vai ser assim, 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 assim. Aí o diabo, com aqueles pontos ali, ele vai preenchendo, e ele vai dizendo para os outros como é que vai fazer. Para os espíritas, né? Para outros, e mais outros, e mais outros, e mais outros, e vai fazendo de acordo com a permissão da mão do Altíssimo, se permite ou não. Então, existem muitas coisas que estão na iminência de acontecer. E aí, Daniel 11:40 vai mostrar justamente isso para a gente. São eventos que estão relacionados ao fim, ao tempo do fim. E aí, se nós já estamos percebendo isso aqui, que nós estamos nos últimos dias, nós vemos que o rei do norte, ele continua sendo Roma, e Roma, como sempre, usa os exércitos. Você vê a estratégia de Roma lá de 1798, vê tudo aquilo que aconteceu, e hoje Roma tem um grande exército infiltrado entre as nações, que são os jesuítas, são os cavaleiros de Malta, os cavaleiros de Colombo. O povo nem sabe que isso existe, o povo nem sabe, a maioria, o que é isso. A Opus Dei, e todos os outros que trabalham ao redor do mundo, se infiltrando, e eles vão ganhando política, economia, educação, justiça, as forças armadas, manipulando os acontecimentos da liberdade civil, principalmente para restaurar o poder do rei do norte. Olha só, em 1901, um exemplo aqui, 1901, foi antes da Primeira Guerra Mundial, não foi isso? O escritor francês, né, Yves Guyot, eu acho que a pronúncia é essa, o Ibrahim que deve saber, que ele fala francês. E ele dizia o seguinte, se a guerra começar, em 1901, ele escreveu isso lá, ele escreveu isso, né? Isso aqui é citado naquele livro lá, História Secreta dos Jesuítas, página 172. Ele escreveu assim, se a guerra começar, que guerra? Primeira Guerra Mundial. Ouçam vocês, homens que pensam que a Igreja Romana é o símbolo da ordem e da paz. Não procurem a culpa fora do Vaticano. Isso aqui foi o Yves Guyot que escreveu. Pois ele será o provocador oculto, à semelhança da guerra de 1870. Então, o que ele está dizendo aqui? Quem foi o causador da Primeira Guerra Mundial, que o Yves Guyot está falando? Jesuítas. Olha só que coisa. Então, agindo por trás dos bastidores, por trás dos holofotes, né, parecendo um cordeiro. Você pode ler muito sobre isso também. Tem um livro do Edmond Paris, que é a História Secreta dos Jesuítas. Bill Hughes tem um livro, Os Terroristas Secretos, e tantos outros mais. Tantos outros livros, você vai encontrar isso aqui. E aí você vai ver que tudo isso que acontece no Oriente Médio, na verdade, o Papa foi lá, se encontrou com um cara lá da outra religião, aquela coisa toda. O que é isso? Preparando, os eventos não são só de paz, não. Os de paz são os visíveis, mas os invisíveis estão por trás. Fomentar guerras. Por que esse objetivo? Qual o objetivo do homem do pecado, do rei do norte, lá no Oriente Médio? Qual é o objetivo? Né? Verso 45 vai nos mostrar, de Daniel 11. Armará suas tendas palacianas entre os mares e o glorioso Santo Monte. Qual é o desejo de Roma? É transferir o seu trono para Jerusalém. Quem diz isso aqui não sou eu, é o Eric Phelps, lá no artigo dele, lá que fala do general jesuíta. Ele diz, o grande desejo de Roma é transferir seu trono para Jerusalém e governar o mundo a partir dessa cidade. O que foi que o Trump fez? Ele transferiu a embaixada para Jerusalém. Então já está pronto lá. E o Papa quer transferir o seu trono para Jerusalém. Então, quando a profecia diz que o rei do sul faz um ataque ao rei do norte, aí nós podemos entender que esse ataque ele pode acontecer em Roma mesmo, porque existem profecias católicas relacionadas até o terceiro segredo de Fátima, que diz que o Vaticano vai ser praticamente implodido, vai ser invadido por exércitos. Que exércitos? Os chineses, ou exércitos muçulmanos, vai ser também, pode ser em outra capital, né? Que ataque pode ser esse? Pode ser esse que nós estamos vendo aqui, dessas profecias que falam que vai haver lá em Manhattan, lá em Nova York, a Trump Tower. Pode ser o começo. E aí você tem e aí você vê que os Estados Unidos e a OTAN, que são vários países, na verdade eles são marionetes, eles estão trabalhando para os interesses de Roma. Aí recebem esse ataque é o início. Né? Um ataque pode ser em terra, pode ser no mar, pode ser no porta-aviões. E aí os países ocidentais atacam com força, e você vai ter a outra aliança lá do outro lado, você tem China, você tem Rússia, você tem os países lá do Oriente Médio inteiro. Então, essas forças do Ocidente são manipuladas
pelo rei do norte. Pelo rei do norte. Interessante que a palavra diz assim também, ó, no versículo 41. Ele entrará na terra gloriosa, ó, e muitas nações serão derrubadas, mas estes escaparão das suas mãos. Edom, Moabe e os filhos de Amon. Não é isso que diz no verso 41? Verso 41 de Daniel 11, deixa eu achar aqui, eu perdi. Daniel 11, 41 diz assim. 11, 41. Exatamente isso. Entrará na terra gloriosa e os filhos de Amon. Esses vão escapar. Aí você imagina, o que acontece aqui? Ó, atualmente, os países que ocupam os territórios hoje, onde antigamente ficavam Edom, Moab e os filhos de Amon, sabe que países são? São a Arábia Saudita e a Jordânia. Arábia Saudita e a Jordânia. Aqui diz que esses escapam. Por que esses escapam? Esses aqui, eles têm uma importância estratégica, tanto para o rei do norte, quanto para o rei do sul. A Arábia Saudita, o Ibrahim deve saber bem disso, é um dos maiores produtores de petróleo. Não é verdade? Só com relação à Arábia Saudita. Diz, ele se apoderará dos tesouros de ouro e de prata, verso 43, de todas as coisas preciosas. O que tem de coisas preciosas no Egito? Arqueologia, artefatos. E diz aqui, os líbios e os etíopes o seguirão, verso 43. Então, você imagina aqui, há uma invasão ao Egito sendo planejada, por que razões? Um governo hostil é eleito lá, para preservar as riquezas culturais do Egito, para descobrir alguma coisa, né? A humanidade está lutando entre vários segmentos, está gerando instabilidade social, temos de preservar alguma coisa. Aí você vê os líbios também. O que aconteceu com os líbios? Por que vocês acham que tiraram lá o Muammar Gaddafi naquela época? Derrubaram o Muammar Gaddafi, não é isso? Porque o Muammar Gaddafi, ele não queria que lá na Líbia se fizesse um banco central, se tivesse banco central. E aí derrubaram o Muammar Gaddafi. E hoje lá está tudo livre para se ter um banco central ali. Existe uma história, né, sobre bancos centrais. Depois vocês podem ver isso aí. Então, tudo isso, pessoal, é a hegemonia, né? Você vê os etíopes também. Fala que os etíopes hoje, eles vivem naquela região do Sudão, da África. Né? Você vê também esse plano lá, né, de enfraquecer o Sudão, as invasões à África. Só que você vê no verso 44, notícias do leste e do norte o perturbarão. Então ele vai sair com grande fúria para destruir e aniquilar a muitos. Então você tem China aqui, você tem Rússia, você tem lá as regiões ali árabes. Então você tem aqui todo um ambiente aqui pronto para desbocar em uma terceira guerra mundial. Essa é a verdade. Albert Pike falou disso, Terceira Guerra Mundial. Você vai lá para o Apocalipse, fala disso também. É nesse contexto, nesse momento, nesta situação, como diz Albert Pike lá, o diabo falando por ele, a humanidade esgotada, né, e você tem, como é que vai pregar a palavra nisso aqui? Onde é que os servos do Altíssimo vão estar nisso aqui? O que é que vai estar acontecendo aqui? A gente vai ver isso no capítulo 12. Porque o capítulo 12 diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá de angústia. Capítulo 12, ele se encaixa em algum lugar aqui, nesses eventos. Nesse tempo aqui se levanta Miguel e haverá o de angústia. Primeiro Miguel se levanta. O que significa Miguel se levantar? Haverá tempo de angústia. Frases aqui, ó, nesse tempo Miguel se levanta, elas estão conectadas lá com o Apocalipse 14, com a pregação da palavra. E aí há um grande tempo de angústia, como nunca houve, mas será salvo o teu povo, aquele que for achado escrito no livro. Então, pessoal, muito bem. Nós finalizamos por aqui, Daniel 11. Na verdade, esses eventos que nós estamos vendo aqui, versículo 41, versículo 42, 43, 44, todos eles, na verdade, é apenas um grande resumo sobre todas estas coisas que estão agora na sequência para acontecer. São muitas coisas que vão acontecer. E todas estas coisas, essa batalha, esse arremete aqui do rei do sul contra o rei do norte, vão criar o pano de fundo perfeito para se levantar os 10 reis na sequência, quando isso aqui se resolver, da nova ordem mundial. Então, Deus abençoe, está preparado, nós somos a palavra
após dia, nós não devemos ser enganados jamais, porque enganos haverão, de todos os tipos, mas se nós estivermos fundamentados na palavra, nós seremos vencedores. Amém? Em nome de Jesus.